Joinha? Vamos gravar mais um vídeo hoje aí, vamos fazer mais um bate-papo aqui. Dessa vez nós vamos falar da história de Revolta dos Macabeus, tá? Que é um livro, né? Essa revolta está escrita no livro 1 e 2 Macabeus, e ela está na Bíblia Católica, mas não está nas Bíblias nem protestante nem hebraica. Eu vou explicar o porquê disso aí, tá? O livro de 1 e 2 Macabeus é entendido como deuterocanônico. Na verdade, tem também o 3 e o 4, eu vou explicar todos eles, tá? O 1 e o 2 tá na Bíblia Católica, porque ele foi confirmado. Na verdade, ele já existia na Septuaginta, na Bíblia Septuaginta, né, que é uma Bíblia que é, traduziu do judaico para o grego, tá? E provavelmente foi essa Bíblia que Jesus leu, tá? Então, Jesus, e na Septuaginta tinha também o 3 e o 4, que eu falei agora há pouco, Macabeus, tá? Por que esses livros têm na Bíblia católica e não tem na Bíblia protestante? Porque eles são considerados deuterocanônicos, tá? Então eles têm, é como se fosse um cânon secundário, tá? Então, apesar de eles estarem na Septuaginta, que só foi confirmado pela Igreja Católica no Concílio de Trento de 1546, que durou 18 anos, tá? Mas já em 1546 foram acrescidos 7 livros ao Antigo Testamento, tá? Então tem os livros de 1 e 2 Macabeus, tem livro de Judite, tem livro de Tobias, tem outros livros lá, tá bom? Na Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele retirou esses 7 livros da Bíblia Protestante, tá? E em 1546, como eu te disse, como já disse, no Concílio de Trento, os papas, levou 18 anos esse concílio, tá? Então os papas Paulo III, Júlio III e Pio IV, eles retornaram os livros de 1 e 2 Macabeus, além de outros livros que eu já falei aqui, para a Bíblia Católica, tá bom? Então, só para resumindo, 1 e 2 Macabeus tem na Bíblia Católica, tá? O 3 e o 4 só tem nas igrejas ortodoxas e na igreja da Etiópia e da Eritreia, tá? Eu falei dessas igrejas aí no livro que eu falei, no livro de Enoque, tá? Se vocês derem uma lidinha lá, vai ver que o livro de Enoque só tem na Bíblia da Eritreia e da Etiópia, tá bom? Bem, vamos à história dos Macabeus. Bem, o que foi, em suma, a revolta dos Macabeus, né? Na verdade, após a morte de Alexandre o Grande, o grande reino grego, ele foi dividido em quatro regiões, tá? Que eram os quatro exércitos, os generais do Alexandre o Grande, tá? Então, foi dividido em governo ptolomaico, governo de Antígonos, reino de Seleucidas, que é o que a gente vai estudar aqui no caso, tá? E teve mais um reino aí, agora não lembro qual que é, tá? A gente vê no mapa aí agora. Esse quarto general era o Lisímaco, lembrei agora, tá? E, na verdade, o que aconteceu? Israel, lá, o reino de Israel, estava exatamente no esboço do reinado do Seleucida, tá? E Antíoco IV Epifânio, ele promoveu a helenização na cultura judaica lá. Então, o que ele queria? Ele queria que acabasse a história de um único Deus, tá? Que eles queriam colocar os deuses dele. Os deuses gregos eram Zeus, Poseidon, que é dos mares, né? Tem o Ares, tem o Apolo, acho que são 12 deuses, tá? Então eles queriam tirar a ideia de um Deus único, né? E colocar a ideia. Alguns judeus se converteram até a esse assunto aí, tá? Ficaram meio que helenizados, tá? Outros não, tá? Então, por isso começou a revolta dos Macabeus, que era a revolta em manter a cultura e a religião judaica em Israel, tá bom?
E o que aconteceu? Daí, com essa revolta, simplesmente, eu vou contar a história daqui a pouquinho, né? Mas o que aconteceu? Sem a revolta dos Macabeus, o que aconteceria? Simplesmente não haveria mais judaísmo. E sem judaísmo, vamos pensar um pouquinho, não ia ter nem catolicismo e nem protestantismo. Quer dizer, não ia ter nenhuma dessas igrejas, não ia ter igreja ortodoxa, não ia ter nada, entendeu? Porque era tudo em função de Zeus, de... Então vocês veem a importância de Macabeus nessa complexo, né? A gente não estaria falando aqui hoje de alguma coisa bíblica se não fossem os Macabeus, tá? Então é muito importante a história deles, tá bom? Bem, eu sou Hernani Lacerda, também conhecido como Delata, né, em função desse canal nosso, Delatas também, né? Eu sou engenheiro civil e sou estudioso da Bíblia, tá? E peço que vocês, em vendo o vídeo e gostando, vocês passem para mais pessoas, para que mais pessoas se inscrevam. A gente quer aumentar a nossa meta de inscritos, tá? De inscrições. Também comentem os vídeos, se vocês acharam que tá legal, se não tá, o que vocês estão achando, tá bom? Estamos gravando aqui no estúdio Delata, aqui. É o nosso, esse é o nosso 20º tantos vídeos, eu já nem sei o número de quantos vídeos eu já gravei de episódios bíblicos. Pessoal, eu peço a colaboração e a compreensão de vocês da nossa solicitação, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E eu também peço a autorização para estar entrando na casa de vocês aí, no escritório, onde vocês estejam vendo a gente, tá? Porque falta de educação, pedir licença para entrar. A revolta dos Macabeus aconteceu em 167 a.C., tá? E foi até 63 a.C., tá? Então ela teve vários casos, durou mais ou menos 105 anos, tá? Então ela voltou o império, o reino judaico de Israel para os judeus, né? E depois eles foram conquistados pelo Império Romano, tá bom? Que é justamente na época que tinha Jesus, na época de Jesus Cristo, então era uma conquista, era tipo uma região pertencente ao Império Romano, tá bom? Uma província, né? E quem começou essa revolta foi Matatias, o sacerdote Matatias, né? E foi na cidade de Modim, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros ao norte de Jerusalém, tá? O que aconteceu? O antigo quarto Epifânio, que eu já falei agora há pouco, ele queria helenizar, né, os judeus, né? Então ele profanou o templo de Jerusalém, ele tirou, ele colocou a estátua de Zeus, quis colocar a estátua de Zeus dentro do templo, tá? E, e quando, aliás, ele fez isso, tá? E quando ele foi para Modim lá, a tropa dele foi para Modim, o general que estava lá quis sacrificar um porco, né? E vocês sabem que para os judeus, o porco é um animal imundo, né? É um animal sujo, certo? Então não pode fazer. Mas de qualquer maneira, daí um outro sacerdote que estava lá, que era o Natanael, ele pegou a faca para matar o porco lá, para oferecer em holocausto, né? E Matatias, vendo aquilo, pegou a faca. O Matatias já era velho, mas ele, com enfurecido, ele pegou a espada do Natanael e enfiou na barriga dele, tá? Então matou o Natanael. E aí, daí as tropas dos Seleucidas lá começaram a querer prender o Matatias, mais os filhos do Matatias, daí começaram uma revolta lá e todo mundo se enganchou e eles acabaram expulsando os Seleucidas ali de Modim, né? Só que acontece o seguinte, essa é uma expulsar meio diferente, porque eles sabiam que se eles ficassem lá em Modim, aí vinha toda a tropa dos Seleucidas lá e acabava com eles, né? Então o que eles fizeram? Na noite, eles fugiram de lá, então se esconderam, tá? E daí, com o tempo passando, o Matatias acabou falecendo e o Judas entrou no lugar dele, Judas Macabeu, tá?
Macabeu, Judas é conhecido como martelo, tá? Então, quando você fala em revolta dos macabeus, você pode também entender como revolta dos martelos ou revolução dos asmoneus. Bem, Judas Macabeu, ele entrou no lugar de Matatias, né, do pai dele, tá? E daí o que ele fez? Ele começou a fazer uma série de guerrilhas lá, era a estratégia dele de fazer guerrilhas para ir tomando pouco a pouco o reino de volta para Israel, né? Então ele foi fazendo guerras, guerrilhas, e conforme ele ia pegando e ganhando as guerrilhas, mais judeus se juntavam com ele, então começou a ficar um negócio bastante forte, tá? Tanto que 4 anos depois, 3 anos depois, em 1164 a.C., eles reconquistaram Jerusalém, tá? Então eles limparam lá o templo, tiraram a estátua de Zeus de lá, começaram a fazer os holocaustos da maneira correta, né? E voltar à cultura do Deus único vivo, que é o nosso Deus, né? Em 164, quem estava lá, que é o general grego que estava lá, era o Lisias, tá? Então ele perdeu a guerra para coisa, o, o Judas Macabeu, ele retomou a, a cidade de Jerusalém, né? E isso aí é considerado uma festividade muito grande. E coincidiu que uma semana de festas aí, entre o dia 25 de dezembro até quando termina eles chamam a festa de Hanukkah. Tá? Então é uma coincidência o Hanukkah começar exatamente no dia 25 de dezembro. Tá? Tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Primeiro que Jesus Cristo também não nasceu dia 25 de dezembro. Tá? Eu já falei isso aí o general Lisias, ele quis retomar a cidade de Jerusalém, tá? E ele ia acabar retomando mesmo, tá? Só que acontece o seguinte, o Império Romano estava começando a vir a parte ocidental para invadir lá, tá? Então o Lisias ele teve que ir ajudar no front lá para não ter guerra, tá? Para não deixar eles invadirem o reino Seleucida, tá? E daí o que ele fez? Ele propôs para Judas Macabeu uma trégua, tá? Então foi uma época muito boa para o Judas, tá? Que eles se fortificaram também, né? E também eles colocaram políticos gregos, né? Que são Seleucidas. Quando eu falo Seleucidas, você entende que pode ser grego, sírio, tá? E Seleucida também, tá? O Judas, quando em vida ainda, ele colocou o irmão dele, o Jonatas, para ser sumo sacerdote, tá? Só que o Jonatas não poderia ser sumo sacerdote. Por quê? Porque sumo sacerdote só pode ser pessoas da linhagem de Arão, tá? E o Matatias, o pai do Jonatas, era da origem de Miriam, tá? Miriam é irmã de Arão, apesar de ela também ser levita, né, da descendência de Levi, tá, mas não era de Arão, tá, digo Matatias, né, então é lógico também o filho dele também não é da descendência de Miriam, né, de Arão, então não poderia ser sacerdote, tá. Se vocês forem ler a Bíblia, o sumo sacerdote foi o Natã, né, que foi na época do Davi, né, o profeta Eli, tá? Então teve um monte de sumo sacerdote aí, mas todos da linhagem de Arão, tá bom? Tá? Mas em função do Onias ter fugido lá, o Judas Macabeu, ele escolheu o Jonatas para ser o sumo sacerdote lá do governo dele. Tá? Depois disso, o Judas Macabeu acabou falecendo e quem ficou no governo no lugar dele foi o próprio Jonatas, tá? Então o Jonatas foi o primeiro caso de ser rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo, tá? Era uma coisa que não existia, sempre o sumo sacerdote era uma pessoa e o rei era outra pessoa, tá? Então o primeiro foi o Jonatas. O Jonatas, ele se juntou aos Seleucidas, né, que já vinha sendo feito isso na época de Judas, tá? E ele se juntou ao general Trifon. Só que o general Trifon, ele acabou enganando ele, o Jonatas, tá?
e acabou prendendo o Jonatas e matando o Jonatas, tá? Então o cara foi bem cruel, tá? Bem, depois da morte do Jonatas, quem assumiu foi o irmão dele, o último irmão vivo do filho do Matatias, né, que era o Simão, tá? O Simão, ele conseguiu libertar a Judéia de todos os seleucidas, tá? Então, quer dizer, foi a primeira, foi quando realmente ela ficou liberta. Então, o Judas já tinha reconquistado a Jerusalém, mas ainda não tinha liberto todo o terreno, todo o território dele, tá? E daí o que aconteceu? O genro do Simão acabou matando ele, tá? Então ele faleceu. Então não tinha mais nenhum dos irmãos para continuar a linhagem, tá? Daí quem assumiu foi o filho do Simão, o João Hircano I. Na verdade, ele foi considerado o primeiro rei realmente, né? Porque a Judéia só foi liberta em Simão, o pai dele, tá? Então ele foi o primeiro rei, voltou a ser o primeiro rei da época dos Macabeus, tá? Lógico que teve outros reis, né? Saul, Davi, Salomão, Roboão, e aí vai, né? Mas depois que o Império Judeu lá foi tomado, né? O reino judeu foi tomado, aí agora que é o primeiro rei era o João Hircano, tá? O João Hircano, como eu disse, ele foi um rei muito expansionista, tá? E ele conquistou também a Samaria, os samaritanos, né? E também os edomitas, os descendentes de Edom, né? Edom, para quem não lembra, é o descendente do Isaú. Lembra? Irmão do Jacó lá, que teve aquele problema da primogenitura, os dois filhos de Jacó, tá bom? E nessa conquista do João Hircano, o que ele fez? Ele transformou tanto os edomitas quanto os samaritanos em judeus, tá? Então, daí vem aquele capítulo que eu escrevi, seriam o anticristo, os edomitas, porque, na verdade, os edomitas se transformaram em judeus, tá? Então, o que acontece? Eles ficaram, tipo, camuflados lá dentro. Então, é bem provável que o anticristo seja um edomita, tá bom? Que hoje já é idumeu, né? Porque tá na hora dos gregos aí, nesse momento, tá? Bem, com a morte do João Hircano, quem assumiu foi o Aristóbulo I, tá? Filho do João Hircano, tá? Mas pra vocês entenderem como ele era bonzinho, ele matou a mãe dele de fome, ele só matou a mãe de fome e matou os outros irmãos, tá? Então ele não queria muita graça, não, e só reinou por um ano. Foi uma desgraça o reinado dele. A única coisa de boa que ele fez foi ter casado com a Salomé Alexandra, tá? Então que depois ela se tornou rainha dos Macabeus. Um dos irmãos que o Aristóbulo I tinha prendido, né? Não tinha matado esse, foi o Alexandre Janeu, tá? O que aconteceu? A Salomé Alexandra foi lá na prisão, libertou ele e depois disso acabou casando com ele, tá? O Alexandre Janeu foi um rei bastante expansionista, tá? Então ele aumentou ainda mais o território lá do Israel, tá? Então ficou um reino bastante grande comparado ao tamanho, talvez o reino dos Macabeus seja maior que o reino do rei Davi. E o Alexandre Janeu, ele se uniu aos saduceus, né, que eram tipo dos fariseus da época, né, mas eles eram mais helenizados, eles eram mais chegados aos... Então eles não tinham toda a cultura igual a dos fariseus, tá? Eles não que cultuassem algum outro deus, mas eles eram eles tinham uns costumes menos fechados que os fariseus, tá? E o que aconteceu? Nessa aproximação dele com os saduceus eram pessoas ricas, né? Então foi interessante isso para ele. Só que é o seguinte, ele começou a fazer uma perseguição aos fariseus, tá? E o que aconteceu? Os fariseus começaram a ficar muito preocupados com ele e, tipo, estavam bolando uma maneira de tirar ele do governo, né? Tirar do reinado, né? E o que aconteceu? O Alexandre Janeu ficou sabendo e ele só matou, crucificado 800 fariseus. Esse cara era bonzinho demais. Credo.
Bem, mas em seu leito de morte, o Alexandre Janeu pediu para Salomé Alexandra para ela fazer as pazes com os fariseus, tá? Então, ele faleceu e a Salomé Alexandra ficou no lugar dele, tá? Então, como eu tinha dito antes, ela foi não a primeira rainha, tá? Coisa porque a primeira rainha foi a Thalia, né? Foi lá em 800 a.C., tá? E a Salomé Alexandra é a segunda rainha. E ela teve um período de reinado de 10 anos, e foram os períodos mais tranquilos e de paz que teve os Macabeus, tá? Ela teve um excelente governo. Ela ainda em vida, ela passou o governo para os dois filhos dela, que é o Hircano II e o Aristóbulo II, tá? Mas, na verdade, ela colocou um como o Aristóbulo, um deles como sumo sacerdote e outro como rei, né? Mas eles ficaram brigando a vida inteira, um querer tomar o poder do outro para ficar tanto rei quanto sumo sacerdote ao mesmo tempo, tá? Então, daí começou a ter muita briga entre eles, tá? E o Antípater, que era um tipo de um conselheiro lá, foi procurar ajuda no exército romano. Ele procurou o Pompeu, e o general Pompeu foi lá e foi ajudar bastante o pessoal. Simplesmente ele invadiu a Judéia, conquistou Jerusalém e acabou com as dinastias dos Asmoneus, dos Macabeus, tá? Você vê que esse Antípater também é bem legalzinho. Aliás, ele é pai do Herodes. Lembra? Porque aí o reino romano, o Império Romano, o que ele fez? Ele colocou a pedido do Antípater o Herodes como governante, né? O que o Herodes fez na época que ele foi governante? Ele mandou matar todas as criancinhas lá por causa de Jesus Cristo. E vocês sabem de que linhagem que é o Herodes, o Grande? Ele é edomita. Então, vocês veem que todo esse negócio que eu venho falando do anticristo aí, é negócio que está na Bíblia, é negócio sério, tá bom? Bem, deste modo, pessoal, acabou-se a dinastia dos Macabeus, né? Mas o importante é ressaltar a importância e a resiliência desse povo, né, dos Macabeus. Porque se não fossem eles, a gente não teria judaísmo, não teria cristianismo, não teria catolicismo, não teria protestantismo, não teria nada, nem igreja ortodoxa, nem nada disso aí, tá? Estamos falando ainda dos deuses gregos, que nem eu falei da outra vez, tá? E também você vê que, né, a época que eles estiveram lá no poder, eles simplesmente eles criaram um negócio bonito de ter orgulho da terra que tinha, né? Então o judeu ficou muito orgulhoso do que tinha. Pena que o Hircano II, o Aristóbulo II acabaram estragando tudo, né? Por causa da cobiça deles, né? De um querer ser maior que o outro, tá? Mas é isso, né? É. Então, eu tinha falado do negócio dos saduceus, dos fariseus, né? Eu vou falar agora um pouquinho também dos essênios, que é outra casta religiosa, né? Os essênios eram um pouco mais separados, tá? Eles viviam em lugares isolados e acreditamos que eles viviam justamente onde acharam as escrituras do Mar Morto, tá? Então, pode ser que quem escreveu todos aquelas escrituras lá foram os próprios essênios, tá? E os essênios, existe um entendimento aí que o João Batista, que batizou Jesus Cristo depois, ele era um essênio, tá? E também existe, há quem diga que também Jesus Cristo era essênio, tá bom? E por último, que eu queria falar desses caras, tem os Zelotes também, né, que eram os fariseus, mas eles queriam dominar a Roma pela força, né? Eles queriam reconquistar o império, o reino judeu, né? Então eles enfrentaram várias batalhas lá contra os romanos, né? E acabou que o general Tito acabou destruindo o templo pela segunda vez, né? Ele
destruiu o templo lá do rei Salomão, que era do rei Salomão, que depois Zorobabel reconstruiu, né? E que o templo de Deus, né? Então, você vê, os fariseus tendo até uma boa intenção, né, de retomar o poder acabaram desgraçando tudo e o segundo templo foi destruído, tá? E isso aí aconteceu em 70 depois de Jesus Cristo, tá? Então Jesus Cristo vivenciou o segundo templo. Bem, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar dos macabeus, né? E pois, você vê a resiliência do povo judeu, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Porque você vê eles enfrentando exércitos muito mais fortes, muito mais poderosos, muito mais numerosos, e eles conseguiram reconquistar tudo, né? Cara, e perderam depois pro Império Romano, né? Mas aí também não tinha nem jeito, né? Eles foram invadidos por Roma lá, né? E, poxa, é uma pena, mas aconteceu. Mas o bom é que, no caso do romano, diferente dos gregos, eles não quiseram, eles não se metiam na religião, religião judaica, né? Tanto que depois começou a ter o cristianismo, e o cristianismo com o sincretismo das culturas romanas, né, que seriam as culturas pagãs, criaram a Igreja Católica. Tá? Então é por isso que ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Ela vem de Roma. Beleza? Pessoal, era mais ou menos isso e eu quero agradecer quem acompanhou aqui o nosso bate-papo de hoje, tá? Fico muito agradecido aí. Por favor, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, tá? E, puxa, obrigado por vocês estarem vivos aí, estarem acompanhando a gente, tá? Obrigadão, um beijão no coração de todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.